Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E finalmente, Igor 3000 acabou de colocar o grosso na mesa. Pois é, meus amigos, demorou, mas saiu. E de acordo com as palavras dele, não é um vídeo resposta. Mas ele esclareceu muitas coisas e eu tenho certeza, meus amigos, que depois de vocês assistirem esse pronunciamento do Igor, vocês entenderão todo o contexto, toda a narrativa que está sendo construído em volta desta treta. Demorou? Sem mais delongas, bora pro vídeo, mas antes, faz aí a tríplice coroa, like, comenta e compartilha e bora. Seguinte, o Igor começou falando sobre o Monark, né? Trazendo aí as respostas referente a tudo que estava sendo dito a respeito do Igor. E o Igor começou falando uma coisa que, putz, cara, ali pesou, hein? Pra quem é pai, sei lá, pra quem tem criança em casa, isso é complicado, mano. Ele falou que ele teve que explicar pra filha dele que ele não é caloteiro, ele não é uma pessoa ruim. Então, imagine a que nível isso chegou e como isso chegou nos ouvidos dos familiares do Igor. Mas beleza. O primeiro ponto que o Igor abordou foi o seguinte: ele trouxe uma resposta em cima daquilo que o Monark bateu na tecla também junto com o dinheiro que não pagavam ele, é que o Monark ajudou o Igor a se levantar na internet, a ter relevância. E o Igor, como eu disse, botou, né, o grosso na mesa, dizendo que o Igor 3K já era relevante até mais que o Monark naquela época. Ou seja, carteiradas, né? Tivemos aqui a carteirada. E o Igor não está errado. Pelo que eu me lembro, eu via muito mais o Igor 3K com seus, né, conteúdos de luta no geral, do que o próprio Monark. E ele disse uma coisa que realmente faz todo sentido. Que o Monark, depois de um tempo, ele se tornou uma memória. Tanto é que ele, quando ele apareceu na Globo, na época, ele falando paçoca, tipo assim, tá ligado? É vergonha alheia. Mas enfim, não quero chegar, não quero desviar do assunto. E ele disse isso, que o Igor, ele tinha mais relevância que o Monark, e que o Monark, ele estava passando por algumas situações, né, de sumiço da internet, e que no caso, ele tinha ajudado o Monark. Ou seja, o Monark falou que ajudou o Igor, e o Igor só falou, né, respondeu dizendo que também ajudou o Monark, ou ele que ajudou o Monark, na época do Monark Barbudo, como ele trouxe aí no seu vídeo que resposta que não é resposta. Outra coisa, o Igor também trouxe o assunto de desmentir que o Monark escolheu o Igor para fazer o Flow. Que foi lá, pegou e falou assim: vou ajudar esse pobre coitado aqui a se tornar rico na vida. E não foi isso, né? De acordo com as palavras do Igor. Pois, realmente, um tempo atrás, muito tempo atrás, eu me lembro que foi dito, né? Como que o Igor e o Monark se conheceram. E o Igor disse que muitas das vezes eles se conheceram porque eles tinham, né, amigos em comum, e um deles era o David Jones. E o David Jones os apresentou em um evento de games. E nesse evento de games ali, eles começaram a trocar uma ideia, surgiu um interesse mútuo, e ali, né, floresceu uma amizade dos dois, que, né, surgiu o Flow Podcast, a ideia, né, ou a planta, o esqueleto ali do Flow Podcast. Enfim, depois ele citou que o Monark, ele não construiu o Estúdio Flow sozinho, não pintou, não fez nada sozinho. Inclusive, ele citou uma coisa que, se eu não me engano, eu citei no meu vídeo anterior, tem até um vídeo fresquinho, de poucas horas, que eu citei, que o Monark, ele se esquece das outras pessoas do Flow. Uma delas é o Janzão. E o Igor trouxe isso à tona. Ele falou, assim, que o Monark se esqueceu que a esposa dele ajudou, o Janzão também ajudou a construir o estúdio, a montar, pintar, a arrumar, a reformar, a trazer as coisas. Inclusive o próprio pai do Igor. Eu nem sabia disso. Ele nunca citou, mas enfim, ele trouxe esse adendo aí, que o Monark não fez nada sozinho, muito menos fez aí, tipo, as coisas somente da parte dele. É isso que ele quis dizer. Outra coisa que ele citou, que é uma verdade muito plausível, né, vindo da parte do Igor, que o Monark não foi o único que fez o Flow crescer. Eu citei isso no meu vídeo, mas eu citei no sentido das loucuras do Monark, né? Que em certos períodos foi muito importante, né? Pra trazer essa mídia aí pro Flow mesmo, de uma forma não tão saudável, vamos dizer assim. Mas o Igor desmentiu falando que ele não foi o único que alavancou o Flow. Ele também foi a pessoa quem ajudou o Flow a crescer. Tipo assim, cada um teve a sua parte, entendeu? Cada um teve a sua contribuição. E com isso, o Flow começou, né, a sua caminhada ali, cada um ajudando com o que sabia, com o que podia e com o que trazia de ideia. E, né, obviamente, como eu disse, né, no vídeo anterior, o Monark, ele teve essa participação, mas o Igor também. E, enfim, quando o Igor trouxesse, né, o seu lado da história, ficaria mais claro isso de uma forma muito mais bem construída e explicada e coerente para todo mundo entender. Outra coisa também, o Igor citou
que o Monark, ele teve tretas no Twitter aí que quase lascou o Flow de vez, né, antes do Monark Day. Mas assim, eu falo quase lascou de vez porque o Igor cita que nesse tempo, nesse período, esse acontecimento, o Monark já pensava em sair, porque ele, né, ele sentia que isso estava prejudicando o Flow, as marcas começou a ficar, né, meio estranho com o Flow, né, tipo, ah, pô, que doideira é essa que ele tá falando, tá se queimando, vocês estão perdendo a moral. Então assim, e o Monark teve essa ideia, né, genial de querer sair do Flow, mas o Igor falou, tipo assim: "Ah, mano, para com essa besteira, você não vai sair não, você é da equipe, você faz parte disso, você é o Flow também". E aí morreu-se o assunto. E realmente o Monark nunca citou isso, eu nunca ouvi isso anteriormente, né, não tem vídeos dele citando esse acontecido, mas existiu mesmo um período que o Monark, falou, né, deu a sua opinião não muito popular, né, sobre certos assuntos, e aí gerou uma discussão aí no Twitter, que também já não é um ambiente muito saudável de pessoas muito saudáveis, né, não no quesito geral, né, é uma porcentagem aí, que realmente eu lembro dessa treta mas, enfim, a poeira baixou e se esquecido e perdido no mar da internet aí. Uma outra coisa também, é porque eu coloquei em tópicos, galera, pra poder lembrar, porque é muita coisa, mas eu vou tentar citar todos. Outra coisa que o Igor também falou é que o Monark, ele, depois que aconteceu muitas coisas após a saída dele, o Monark, ele, como que eu posso dizer? Das palavras do Igor, né, do Flow, mas eu ia usar outra palavra, mas eu vou pegar o adendo dele aí, é que o Monark ele sempre dobrava a aposta em algo que ele arriscava. É, no sentido que ele quis dizer no podcast, que ele abriu pouco tempo depois de ter saído do Flow, das tretas que ele se envolvia, das polêmicas, das palavras, enfim, o Monark sempre teve uma opinião muito forte sobre muitas coisas, principalmente o quesito liberdade de expressão. E não vou mentir pra você, muitas coisas eu concordava com o Monark, acredito que ele tem um ponto aí muito interessante a respeito de liberdade de expressão. E o Monark não é tão doido assim como muita gente diz, ele tem muita doideira, né, que ele fala, diz, expressa e até, né, articula ali, mas não deixa de ser uma verdade a se olhar referente a um assunto pertinente a todos. Que a ideia dele é muito plausível em vários âmbitos, porém cada um aí constrói a sua verdade e entende aquilo que é relevante pra você. Mas o que eu quero dizer é que o Monark nem sempre foi tão doido assim, tipo, ele não fala muita coisa aleatória. Ele fala aquilo que ele acha, ele tem muito embasamento pessoal e naquilo que ele acredita. Mas enfim, teve esse período aí, né? E também, uma coisa que eu citei, né, também referente ao Igor, é que o Igor assumiu a bucha da empresa. Assumiu o Flow, nas palavras do Igor, uma empresa falida. E realmente, galera, e isso ninguém, sabe, se tocou. Ninguém parou pra pensar, ninguém cogitou que o Igor realmente pegou uma empresa falida. E várias vezes, é porque o Igor nunca foi de explanar isso. Mas de várias vezes que ele era questionado, indagado, ou até trazia o assunto de uma forma bem-humorada, ele sempre falava de forma pincelada. Não, a gente ficou no vermelho, passamos por uma crise financeira muito forte, o Flow quase deixou de existir, mas nunca foi usada a palavra falência, né? Uma empresa falida. Então, depois do podcast com o Rafinha Bastos, que ele falou que o Igor chegou a ficar no vermelho, no negativo, tipo, até o cheque especial dele que ele tinha na conta pra fazer o Flow existir, se embasa muito que o Igor levantou o Flow depois de uma crise que poucos talvez, né, dariam a cara a tapa pra manter uma marca que já era forte, que perdeu credibilidade com o tempo, recuperou de novo essa credibilidade, graças à persistência, permanência e um ótimo trabalho do Igor, junto da equipe que ele teve que construir, junto com o Gianzão também, né, para que o Flow mantesse a relevância e a moral aí nas redes, principalmente no YouTube, como um podcast. E, né, verdade seja dita, e isso é verdade em relação ao que você vê ao longo do tempo. Como o Igor, né, bateu o martelo, tudo que ele disse tem embasamento. E, cara, não tem nem o que falar. A verdade é essa, esse é o fato. E até ele falou: se você não acredita em mim, vai lá nos vídeos de 2022, olha toda a crise do Flow que você vai entender o que eu tô falando. E, mano, realmente, eu não parei pra pensar nisso, mas as provas estão na internet pra todo mundo procurar aí. Outra coisa, o Igor também citou, né, referente à fala do Monark, que o Monark, ele tá queimando o Flow de uma forma tão burra, como o Igor, né, traz isso, que ele tá meio que fazendo com que o Flow perca a moral e o respeito de novo, perca a credibilidade por conta desse BO entre os dois, que ele não para pra pensar que é o Flow que vem, que é do Flow que vem a renda dele, né, de forma muito distribuída, né, entre um acordo entre eles, poder pagar ele, porque se o Flow falir, o que ele vai ficar? Ele vai tirar do Igor? Então, assim, o que ele quis dizer assim, não é muito inteligente da sua parte queimar uma empresa que tá pagando o seu contrato. Então, assim, deixa a empresa, né, tocar a empresa, né, a empresa como um todo, o Igor tocar a empresa, vai continuar te pagando até sanar sua dívida. Aí depois, meu amigo, aí depois
Se você me atacar, eu vou me defender judicialmente, porque a gente já não tem mais nada a ver e eu cumpri minha parte do acordo. E, cara, né, como o Igor fala, o Monark não pensa muito na hora de fazer certas coisas, que ele citou algo que aí, meu amigo, pra mim matou a pau. Aí acabou todo o argumento. Assim, não acabou todo o argumento, perdão. É, sabe, resolveu todo o BO, praticamente 90% do BO aí, né? Que os outros 10 é mais referente ao pagamento e ao dinheiro, que ele também explicou, mas eu não entendi muito bem. Então vai lá você assistir pra poder ter o seu entendimento. Que é o seguinte: o Monark, ele não fez o que fez como um sentimento de injustiça. Tipo assim, estou sendo injustiçado e eu estou vindo aqui jogar merda no ventilador pra explanar a minha verdade, que o Flow Podcast tá sendo caloteiro comigo, né? Com o ex-dono da empresa Flow. O Igor citou que o Monark tá fazendo isso por mídia. E realmente, cara, por isso que eu te falo, quando a gente escuta o outro lado, a outra versão, você tem um estralo na cabeça, a ficha cai. O Monark tá fazendo por mídia porque o Monark tá começando de novo um podcast. Ele precisa trazer inscrito, atenção, assinantes, pra poder ser o Monark do jeito que ele é. Qual é a forma mais rápida, eficaz e, por assim dizer, mais. Não vou dizer benéfica, né? Mas, assim, relevante a larga escala. É atacando aquilo que ele construiu, uma pessoa que ele tinha uma amizade. Então, mano, para você aí que estava 100% do lado do Monark, creio eu que assim como muitas pessoas reagiram, né, às falas do Monark, deu razão pro Monark, vão, né, falar assim, putz, cara, acho que eu, né, falei merda a respeito do Igor, é que o Igor trouxe à tona uma verdade que ele evitava e principalmente ele se esquivava para não precisar falar, para não alimentar algo, muitas das vezes para trazer mídia pros outros e também, né, descredibilizar o Flow de alguma forma, porque, né, mesmo o Igor falando tudo isso, as pessoas vão entender o que quiser, vão pensar o que quiser, e cada um vai, né, aí colocar a verdade que quer pra ela mesmo, ou se a outra pessoa influenciar ela na sua narrativa. Com certeza vai ter pessoas que vão reagir a esse vídeo. Eu fiz o vídeo e postei algumas horas atrás, tô repostando um vídeo que eu vi da resposta do Igor pra poder, né, trazer aí à tona o que tá rolando. E agora, meu amigo, chega a parte do Sérgio Sacani. Aqui, bicho, aqui eu não esperava que o Igor falaria tanta coisa do Sacani. Eu até achei que ele ia falar assim, deixa pra lá, deixa ele falar o que ele quiser. A verdade é essa e pronto. Não, o Igor, ele trouxe tanta coisa que acho que, né, as pessoas maqueiam, pintam ou até mesmo colocam certas pessoas em um grau, em um pedestal tão alto, que elas se recusam a enxergar que essa pessoa é um ser humano. Falho, imperfeito, principalmente ruim em algumas coisas que a gente não faz ideia. E eu não falo ruim só no quesito de maldade, mas ruim em alguns âmbitos, profissional, pessoal, enfim. Vai muito da personalidade da pessoa. E aí, meus amigos, ele falou do Sérgio Sacani, que aquilo me deu também um outro estalo na cabeça e falou: caraca, velho, se pá, o Sacani tem cara de ser assim mesmo, mas, obviamente, o Igor ele não explanou ou expôs o Sacani de uma forma desrespeitosa. Ele apenas respondeu a algumas falas do Sacani, trazendo outros fatos também do Sacani, já que o Sacani trouxe alguns fatos do Igor, inclusive desse burburinho de que, pô, se o cara não tá te pagando 50 mil, mas compra um carro de 300 mil. Eu lembro que foi o Sacani que trouxe essa pauta, esse pensamento, essa ideia, essa opinião. Então, ele só tomou de volta, ou seja, o famoso chumbo trocado, tá ligado? E ali, o Igor respondeu na lata que o Sérgio Sacani, por muitas das vezes, foi antiprofissional, muitas das vezes não atendia ao programa nas agendas combinadas em contrato, né? 3 programas por semana, conforme o Igor disse no vídeo. Que o Sacani deixou até de fazer publi, né? Tipo assim, gravar pra público de algumas empresas que pagavam a publi pra que o Sérgio Sacani fizesse, aí o Igor tinha que fazer, pra não, né, quebrar o contrato e gerou alguns, tá ligado? Algumas desavenças aí com a marca. E o Sacani muitas das vezes fazia coisas em cima da agenda, né, do podcast que ele tocava, né, que era o Ciência Sem Fim, porque às vezes ele não sabia administrar a agenda dele. Tipo assim, tinha episódio na semana e ia lá ele colocava uma agenda, talvez ele viajava pra outro lugar, em cima da gravação. E muitas das vezes a equipe não estava presente, a equipe dele era uma equipe extra que o Flow disponibilizada para urgência. Enfim, vários fatores, inclusive dele ter respondido que da mesma forma que o Sacani demonstrou em palavras de benevolência e deixou de receber para poder pagar outras pessoas, né, do programa, na época que o Flow tava com essa dificuldade financeira, ele também recebeu sem trabalhar por muito tempo. Mas enfim, não houve detalhes sobre como, porquê e se realmente estava tudo certo naquela época pros dois, né? Tipo, um acordo de cavalheiros, dar o fio do bigode, mas foi isso que o Igor falou. E uma coisa que ele falou que realmente é complicado. Quando você para pra pensar, isso deve gerar uma dor emocional muito grande pra quem tá tendo que se explicar
uma coisa que meio que tá resolvida judicialmente, né? Vamos colocar assim. É que, tipo assim, pô, aconteceu o que aconteceu. O Igor foi lá, abraçou o podcast. Todo o BO deu a cara a tapa. Foi. Muitas das vezes teve vídeos dele, né, falando muitas groselhas pra ele de algumas coisas. Inclusive desse negócio do Monark ter saído também gerou muita polêmica. Que a galera acha que expulsaram o Monark à força porque foi um complô, enfim. O Igor também falou sobre isso. Mas, tipo assim, parece que a galera queria que desse errado, tá ligado? É isso que o Igor fala, pô, na minha mão que deu certo, a galera não gostou e queria que desse errado, tipo, só pra atender os caprichos dos outros, tá ligado? Isso é muito triste e muitas pessoas que ele chamou de amigo e também que ele colocou no programa como uma forma aí de gerar uma parceria, enfim, uma troca mútua, né? Ele se decepcionou. E se eu não me engano, é porque assim, vamos lá, a verdade seja dita, na época o Sakane já era relevante num período ali, porque ele tinha o Space Today, quase 1 milhão, né? Mas aí, como ele era conhecido e a galera opinava muito nos comentários pra levar o Serjão aí furou a bolha, né? Furou a bolha e se tornou o Serjão que conhecemos hoje. Um cara inteligente, sabe de tudo, tem resposta pra tudo, conhecimento amplo aí em ambas as áreas, enfim. E aí se tornou o Serjão que conhecemos, ou o vulgo Serjão dos Foguetes. Mas também agora estamos conhecendo o outro lado do Serjão, né? Sempre muitos elogios, sempre pintado de ouro, mas agora vemos também que o Serjão tem muitos defeitos que muitas das vezes só quem tá perto, que trabalhou com ele, sabe. Né? Não tô falando que o Serjão é um boçal, muito pelo contrário. O Serjão ainda continua sendo um bom homem, uma boa pessoa, mas com erros que todo ser humano, né, que se preze aí pode ter também. Tá ligado? Ninguém é santo e tá longe de ser. Mas o Serjão, muitas pessoas sempre olharam pra ele como um cara, tipo, top, né? Até eu vi um vídeo um tempo atrás que os caras falavam assim, que o Sergião era o ápice da masculinidade, assim, né? Eu entendo, né? Sempre tem uma galera que quer fazer um vídeo aí pra poder trazer, né, retenção aí, falando palavras absurdas. Mas eu não discordava em certas coisas que o Sergião ele tem muitas qualidades, mas agora também estamos vendo muitos defeitos. E inclusive, né, trazido de um outro lado de quem trabalhou com ele por um longo período de tempo. Enfim, esse é o vídeo. Espero que vocês entendam de uma vez por todas que quando você vê uma treta e vê que só um lado da história tá prevalecendo, como se só fosse verdade a história da tal pessoa, desconfie. Porque se a pessoa ainda não se defendeu, de 2 a 1. Ou ela vai resolver judicialmente, ou ela vai vir a público e vai escaralhar tudo e vai gerar mais conteúdo aí pros sei lá, os midiáticos de plantão aí que precisa farmar vídeo em cima de hype de treta. Outra coisa, como o Igor sempre bateu na tecla nesse vídeo dele que ele fez, né, meio que se defendendo aí, ele falou muitas vezes que o Monark, ele quer, tipo, dar checkmate, dar all-in, tá ligado? Quer dar muita cartada em muitas coisas. E, cara, se o Monark não for inteligente, se o Monark não pensar mais no que ele tá fazendo, pode ter certeza que isso vai à justiça. E, cara, até onde se percebe, de acordo com as palavras do Igor, né? Como ele disse, tudo tem embasamento, tudo tem sua verdade ali, com provas, vai dar ruim pro Monark. Então, se o Monark for inteligente em ir conversar com o Igor agora, mandar mensagem e se resolver nos bastidores e bater o martelo que tá resolvida a treta e está tudo seguindo conforme está no contrato, cara, vai dar ruim pra ele. O Monark tende mais a perder na justiça que a ganhar. Mas enfim, eu não sou dono da verdade, não sou conhecedor de tudo, estou falando só o que eu estou vendo por fora como um espectador também, assim como você. Fechou? Deixe sua opinião, seu comentário, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!